Deixa eu falar para você o que é a privatização, tá? Vou dar um exemplo aqui para vocês. Você tem a sua casa, tem tudo. Você vive lá, você, família e tal. A casa é sua, né? Sinta-se em casa. E aí você tem um banheiro, naturalmente, mas você só tem um banheiro. Você poderia até ter mais, porque não iria mudar o teor dessa história que eu vou contar para vocês. O fato é que você tem lá a privada. É uma privada bonita. Uma privada comum. Mas o seu vizinho demonstra um certo interesse em adquirir a sua privada. E você fala, pô, por que eu vou te vender minha privada, cara? Eu só tenho ela. Eu vou ficar sem? E o cara fala, não, cara, eu não quero pegar a sua privada, mas eu quero que ela seja minha. Eu vou te dar um dinheiro, eu vou pagar um valor por ela, e ela vai ficar na sua casa. Aí tu fala assim, caramba, que bagulho estranho. Ele vai me dar um dinheiro e o negócio vai ficar aqui em casa. Então é minha. Aí eu falar, não, é sua porque tá na sua casa, mas é minha, porque eu tô pagando por ela. E, além de tudo, o cara melhora a proposta. Ele vira e fala assim, eu vou te dar, além de tudo, 6 meses de fardo de papel higiênico pra você se limpar tranquilão, você e seu pessoal aí da tua casa. Ele está fazendo investimento, né, na privada. Ele está fazendo investimento no teu saneamento básico privado, particular, né, da tua casa, da tua família. Aí você fala, não, é bom demais para ser verdade, não é possível. Ele vai dar um dinheiro para mim, não vai levar a privada embora e ainda vai me dar papel higiênico para meio ano. Você começa a gostar do negócio. E aí ele vira e fala, não, beleza, é isso. Vamos fechado, vamos fazer. Não, podemos conversar, não, tudo certo. Só que aí ele vira e fala o seguinte, eu vou botar um contador de sentadas na privada. Toda vez que alguém sentar na privada, vai ter que me pagar um valor. Aí você já bate na testa, mas que valor? Ele fala, cara, é um valor módico, pequeno. Não é um valor tão grande. 50 centavos. Vocês não ficam sentando e levantando da privada todo o tempo, né? Você tem que 4 pessoas na sua família? Vai dar uns R$ 6 por dia. Mas eu vou te dar um dinheiro, cara. Camaradas, é isso que é a privatização. É exatamente isso que é a privatização. Ele transforma algo que é público, algo que é de todos, algo que foi criado com o poder do erário dado por todos, e ele transforma aquilo em algo privado, algo como uma privada. Porque a privada é exatamente isso, ela é privada. É daí que vem o nome, tá? Não estou brincando, tá? A ideia da palavra privada é isso, é algo que é privativo, é algo que é particular. E é por isso que eu estou contando essa história para vocês. E daí vou fazer até um. Vou ver se eu faço um short aí que fala no short. Então, talvez se chama atenção para esse vídeo. Porque do que se trata aqui agora? O que eu quero falar com vocês? É que infelizmente os conceitos de público e privado, eles parece que perderam a força da expressão, a força da palavra. E o português é um idioma tão lindo, né? É o idioma mais lindo do mundo, cara. É o idioma com. Para definir uma coisa, você tem 5 palavras diferentes, quase sempre, né? Você tem muitos sinônimos e tal. Mas é lógico, a falta de inteligência, a falta de preparo, a falta de apuro com o idioma, tudo isso fez com que a gente fosse esquecendo, inclusive colocando estrangeirismos no português para substituir palavras que a gente já tem palavras para usar, para definir certas coisas. E a privatização é uma delas, a estatização é uma delas. Hoje os políticos eles falam sem muita vergonha em privatização, quando todo mundo sabe, todo mundo que viveu épocas diferentes dentro de um mesmo setor, sabe se aquilo é bom ou se não é. E se você for mais velho que eu tenho 41, se você for mais velho que eu e não concordar com o que eu estou dizendo, cara, o problema é teu. De alguma maneira você também está sendo lesado. Porque eu sei que a telefonia no Brasil, antes ainda do celular, ela não era fácil. Quando ela era da Telebrás,
ou da Telesp aqui em São Paulo, ou da Telerge no Rio, ou da Telemig em Minas Gerais, e por aí vai em cada uma das telefônicas de estados, né? Não do estado, mas dos estados. Né? Eu sei que era difícil ficar na linha, né? Encontrar uma segunda linha de telefone, era mó caro, o preço era tal. Mas assim, houve o avanço tecnológico e os caras privatizaram, o Fernando Henrique, eles privatizaram antes do avanço tecnológico chegar, porque eles sabiam que ele chegaria. E a Telebrás poderia ter mantido tudo isso. E eu vou dizer uma coisa para vocês, as tarifas nunca aumentaram tanto. Os problemas, eles não se trata mais de um monopólio estatal, mas é quase que um cartel das telefônicas, né, da telecomunicação no Brasil. E eu tô dando só esse exemplo porque ele é um dos exemplos mais flagrantes, mas teve esse agora, do fim de semana passado, em relação à Enel. Vocês sabem quem que é a Enel? A Enel, o maior acionista da Enel é o Estado italiano. Vocês acreditam nisso? A Enel, ela nasce basicamente como uma estatal, né? Eu acho que ela também deve ter sido privatizada em algum momento, mas você vê que o maior acionista ainda ficou sendo o Estado italiano, não o governo, o Estado italiano, né? E ela comprou o que era aqui a Eletropaulo, certo? Que entrega energia para milhões de paulistas. E eles falam que isso é livre comércio. Primeiro que não é livre comércio, é capitalismo de compadrio. Eu também não queria que fosse livre comércio, mas antes fosse livre comércio, se era para ser privatização mesmo, com um monte de pequenas instalações oferecendo energia para um bairro, para uma cidade, mas não para outra, do que ser esse conglomerado gigantesco que por conta de uma chuva, que durou 20 minutos, deixou 2 milhões de paulistas e paulistanos sem luz por dias. E ainda há pessoas, há 14 mil residências, alguns falam em 11 mil residências nesse momento que eu estou gravando o vídeo, que ainda estão sem luz, com um remédio que tem que se mantido refrigerado perdendo a eficácia, com comida que apodreceu, com certeza equipamentos eletrônicos que perderam, né, que quebraram por conta do forte choque de vai energia, volta energia, isso queima um aparelho, pode queimar. Nem todos os aparelhos do mundo têm no break, né? Aquele, tá vendo? Tô falando estrangeirismo aqui, né? Tem aquele apetrecho para impedir, né? Como os estabilizadores de computadores antigos, não sei se vocês lembram dessa época, enfim. Mas nem todo aparelho tem isso, né? Para evitar que uma sobrecarga energética queime seus circuitos e tal. Mas a gente não tem no país um conjunto de políticos capazes de fazer, sei lá, o que o Brizola fez, de encampar a ITIT, que era a telefonia lá gaúcha e é dos Estados Unidos, né? A gente não tem mais esse tipo de político, isso é lamentável. Você vai ver a esquerda dando umas gritadas, mandando umas bravatas, mas vai ficar meio que por isso mesmo. Porque se a esquerda fosse eficiente, agora estão fazendo toda uma grita, mas é uma grita de ano pré-eleitoral, cara. Eu não confio, entende? Desculpa. Pode ser do partido que for, do meu partido. Eu tô até ausente do partido, mas eu sou do partido, sou filiado. Mas pode ser do meu partido, pode ser do outro partido, pode ser do outro partido, pode ser até do centro, da esquerda, da extrema esquerda. Eu não vejo ninguém falando. Tô falando de quem tem mandato, tô falando de quem tá, entendeu? Lógico que tem gente em todos os partidos que querem isso que eu vou falar aqui, que eu tô falando. Mas eu não vejo os caras com mandato, falando com seriedade. Eu acho mais que é estética pré-eleitoral. Né? Você não vai ver ninguém falando em encampar essas empresas e falar, ó, tem que voltar para as mãos do Estado. Talvez até para entregar depois de novo. Eu não entregaria, né, de fazer uma pré-privatização, como fizeram lá com a GM nos Estados Unidos. Ela virou estatal e rapidamente foi reentregue a um novo grupo gestor nos Estados Unidos. Né? Isso faz alguns anos, era governo, acho que Obama ainda. Né? Mas no Brasil, não.
Porque se a esquerda fizesse isso, se pensasse esse tipo de coisa, se tivessem nacionalistas de verdade no país, e não esses caras patriotas que ficam cantando hino nacional para pneu. Não estou falando dessa gente que se diz patriota e que não sabe, que gosta de declarar amor pela Estátua da Liberdade da Havana. Não é esse pessoal. Estou falando dos nacionalistas de verdade. Não são esses que chupam o saco da Rússia, ou da Palestina, ou dos judeus, ou do não sei o quê, ou do não sei que país, e qual país, e não olha para o Brasil. Não estou falando dessa galera aí que acha que é nacionalista e não é. Não são. São outra coisa. Eu estou falando de gente de verdade. Gente de verdade. Gente que eu não encontro por aí. É muito raro, tá? Se essas pessoas realmente fossem de fibra, tivessem brio, fossem fortes, no sentido ideológico do nacionalismo, de defender a coisa nacional, o conteúdo nacional, a questão nacional, soberania. Na época que aconteceu todo aquele problema de Brumadinho, de Mariana, em relação à Vale, que também foi uma empresa privatizada, essas pessoas teriam ido às ruas e teriam usado contingentes parlamentares, teriam feito o convencimento de seus pares, para, no mínimo, aquilo voltar a ser discutida na pauta, a reestatização de empresas que tiveram sua origem como incremento do Estado, como empresas do Estado, de dentro do Estado com E maiúsculo. Não de governo, mas do Estado brasileiro, do corpo brasileiro, das instituições que criaram e fundaram essa nação, em vários setores. Porque problemas como esses que aconteceram da Enel vão continuar acontecendo. Está havendo um problema de aquecimento global. Está, cara. Não dá para falar que não está. Você quer falar que não é o humano, aí o outro vai falar que é o humano, vai falar que é isso, a terra quente, esfria a cada ciclo de X anos. Tudo bem, mas que está havendo uma mudança, tá. A gente está vendo cada vez mais próximo um fenômeno perto do outro. E coisas que não aconteciam no Brasil tanto, estão acontecendo mais. E tem coisas, inclusive, inéditas no Brasil, acontecendo no Brasil, que não aconteciam antes, cara. Que nunca aconteceram. Então tem alguma coisa mudando, né? A gente tem que ter esse consenso, tem que chegar a esse entendimento, tá? Senão é terraplanismo, é outra coisa, certo? E assim nós não temos preparo. O governo foi lá, um governo vendeu algo do Estado. Para mim não devia nem poder, porque para mim isso aí não devia ser nem uma questão discricionária de um governo. Devia ser do governo falar assim, não, eu vou melhorar esse serviço, mas não vou pensar em vender, não posso. Para vender tem que ter plebiscito nacional, ou local, referendo, sei lá como é que... Tem que ter alguma coisa diferente. Porque é isso. A gente entregou a Eletropaulo, que já era privatizada, de certa forma, né? Já não tinha o controle acionário do Estado, né, de São Paulo. Vendemos para a Enel. A Enel triplicou a fatura, cara. Vocês lembram disso? Foi na época que eu era candidato. Foi por ali. Eu fui candidato pelo PDT 2020? Acho que foi 2020. Não devia nem ter sido, né? Foi pífia aquela campanha, enfim, mas tudo certo. Vale o aprendizado. E saber quem é quem no rolê. Mas... naquela época estava tendo muito problema de aumento abusivo de tarifa. Foi a Enel que implantou isso. Faz 3 anos, a Enel está há 5. Inclusive o corpo efetivo, né, de trabalhadores em rua da Enel foi diminuído, caiu bastante. Ontem saiu uma matéria, inclusive, eu esqueci de que veículo, de que os carros estavam todos parados no pátio e que os carros que estavam na rua estavam voltando e não tinha lugar nem para parar direito. Ou seja, eles não estavam botando ninguém na rua, eles não estão preocupados. E é lógico, acarretou uma série de problemas. A Enel pode se defender falando que foram as árvores que quem plantou aqui em São Paulo foi a elite paulista e paulistana, que é muito ignorante, né? É muito ignorante. Que não costumou, depois de certo tempo, mandar mais seus filhos estudarem nas Europa. Se contentava em mandar o filho fazer um intercâmbio nos Estados Unidos,
ou fazer compra na Berta Brasil Boutique lá em Miami. É esse tipo de gente que é a elite. A elite. É o tipo de gente que gere a nação. É esse caldo, esse pensamento tosco. Eles plantaram árvores que não eram do bioma da Mata Atlântica. E são árvores que, claro, não estando em seu próprio bioma, elas adoecem com mais facilidade. Pô, se as árvores da Mata Atlântica já adoeciam, porque, claro, elas é um ser vivo, né? Ela cai uma hora, ela envelhece e tal, né? Mas elas vivem algumas centenas de anos, né? Se der tudo certo, dependendo da espécie e tal. Mas se elas são árvores estrangeiras aqui, né, de biomas diferentes, mesmo que sejam biomas nacionais, elas não vão se dar bem, não vão se adaptar, certo? Leva muitos milhares de anos para um conjunto de flora daquelas se adaptar a outro bioma, né? Não vai ser no prazo de 200, 150 anos, sei lá. Né? Então São Paulo, sim, foi muito mal planejada, né? Foi pensada para ser uma coisa que ela não é, que não é da natureza de São Paulo. Então, lógico, sim, as árvores caem. Caem em cima de carros, de fiações, de casas. Esse é um problema. O outro problema é a privatização, porque o poder de resposta de uma empresa italiana, né, com a maior parte de seus acionistas saindo do governo, do Estado, melhor dizendo, italiano, eles não estão tão preocupados aqui. E imagine se fosse o contrário, imagine se o povo do Brasil tivesse uma Eletrobras forte, mas que fosse privatizada e que o Estado brasileiro ainda fosse o dono maior da Eletrobras e que agora a Eletrobras passasse a comprar empresas elétricas estrangeiras. Como é que o povo da Itália, no caso, se fosse isso, como é que eles se sentiriam? Eles iriam brigar, eles iriam pra rua, com certeza. E o pau ia torar. O pau ia torar. Tô falando pra agredir policial não, porque teve um maluco aí que atirou num policial no meio de uma manifestação. Vai perdendo a credibilidade da manifestação. Mas o fato é, as coisas não vão mudar porque nós não temos um corpo parlamentar sério que pare de fazer suas disputas internas e disputas entre pares de partidos de esquerda, que não conseguem nem conversar direito com o centro, e muito menos com a direita, e lógico, não tem nem que conversar com a turma do Bolsonaro, mas eles também têm uma certa expressão. E parte deles, inclusive, não concorda com privatizações. É uma parte pequena, mas barulhenta. Então, assim, a gente não tem um corpo parlamentar que seja capaz de dizer para a nação, cara, olha, isso que está acontecendo no Brasil, todas essas calamidades, esses erros, que, lógico, empresários cometem erros, não é só gestor público que comete erro, mas eles não conseguem dizer, ó, gente, isso aqui a gente vai precisar voltar a conversar sobre um reencampamento e trazer isso de volta para o patrimônio do povo, patrimônio estatal. E depois a gente pode pensar numa nova solução, que não seja aquela antiga, tal, funcionário público, concurso. Poderia até ser um novo modelo de gestão, mas ela teria que voltar a ser estatal. Então você só tem que falar uma frase. A Enel, por exemplo, a Enel tem que ser estatizada. Reestatizada, então. Ah, mas qual o modelo de gestão? Depois a gente discute e briga sobre isso. Que aí vão surgir os tradicionalistas que querem a coisa como sempre foi. Vai ter a galera que fala, não, que mantenha do Estado, mas que seja moderna a forma de gestão. Vamos pensar. Vai ter outro que vai falar, não, vamos trazer gestores estrangeiros, dar altos salários, para eles implantarem aqui um pensamento. Tudo certo. Vamos discutir. Mas que ela tem que ser reestatizada, ela tem que ser. E não só ela. A Vale também. Outras empresas também. Quando apresentarem programas. A desculpa maior para reestatizar é agora. Quando está havendo essas calamidades e essas empresas privadas, elas não estão conseguindo responder à demanda da sociedade. Eu fiquei com meu celular sem internet, porque eu usei a internet no meio da paralisação da energia elétrica. Lógico que eu usei a internet. Acabou a internet. Eu coloquei mais crédito num chip e no outro eu ainda paguei para... Comprei um pacote novo, nenhum foi ativado. Eu só fui resolver esse problema parcialmente em um dos chips só ontem. Sendo que sexta-feira eu já estava me precavendo, falando, pô, acabou a luz, eu vou comprar mais dados. Acabaram os meus dados, mas não foram computados os dados novos. Eu tive 4, 5 dias para resolver isso. A TIM, que também é uma empresa italiana, cagou e andou porque eu falei.
Eu fui até na ouvidoria e eles não fizeram o que eu queria, eles só conseguiram fazer ontem. Porque há um problema também de despreparo, ou má vontade, ou os dois juntos, eu não sei. Mas o fato é, eu como cidadão, quando eu estou sendo lesado por algo que o Estado tem que me dar, porque está garantido na lei, na Constituição, ou X assado, estatutos mil que tiverem, quando eu tenho esse problema com o Estado, eu posso fazer uma petição, eu posso me mexer, cara. Agora, e quando é uma empresa? Quando uma empresa é mais complicado, porque eu tenho que achar a agência nacional reguladora daquele setor. E olhe lá, se na empresa eu não consigo sucesso, numa empresa estrangeira eu vou conseguir menos ainda sucesso. E vai me jogar também para essa agência nacional reguladora do setor tal. É mais difícil o caminho, não sei se vocês estão entendendo. Eu posso perder uma hora do meu dia no telefone, até, no caso eu perdi até mais com a TIM, mas eu poderia perder, mas sabendo que seria do Estado e que eu poderia responsabilizar diretamente o Estado ou a empresa do Estado, pô, legal, né? Funciona um pouco melhor do que se eu tenho que ligar na TIM, guardar todos os protocolos, buscar a ouvidoria. Aí depois da ouvidoria eu tenho que falar com a Agência Nacional Reguladora da Telefonia, Anatel. Aí depois eu tenho que falar também com o Procon, com o IDEC, sei lá, eu tenho que falar com um monte de e-mails. Aí eu vou lá e posto no Reclame Aqui, aí eles fingem que trabalho, né? Eu finjo que entendo que eles estão trabalhando e tal. É desse jeito que as coisas estão no Brasil, cara. Estão sendo feitas nas coxas. Eu era moleque quando começou todo esse projeto de privatização de tudo, de extermínio do Estado brasileiro. E eles prometeram que as coisas iriam melhorar, que os preços não seriam abusivos, que haveria amplo acesso, porque a privatização traria um impulso do mercador, o impulso do comércio, o impulso do empresário empreendedor, e esse cara iria fazer toda a malha, né? Agora eu vou cantar uma bola para vocês. A Sabesp não coleta 100% dos resíduos e esgoto aqui de São Paulo. Tá perto, mas não coleta. Você acha que quando ela for privatizada, você acha que eles vão querer fazer investimentos? Eles só farão investimentos para concluir a coleta total de 100% do esgoto do estado de São Paulo, por exemplo, só para ficar no exemplo. Eles só vão concluir se tiver mandado, se tiver dentro do projeto, mas eles não embutem isso nos projetos, senão os caras não compram. Entendem? Porque é gasto demais. A não ser que seja uma cessão da empresa por 100 anos, é diferente. Mas no caso não é. As privatizações, em tese, posso estar errado, mas elas são de 30 em 30, elas são renovadas de 30 em 30 anos, 15 em 15, 20 em 20. Não pode ser de curto prazo, 5 anos. Menos que 10 não existe, pelo menos eu não vi. E eles vão reformulando as concessões e tal. Porque aquilo ainda é um setor estratégico. Não deixa de ser porque o governo A ou B falou que é. Entende? Então há setores que você até pode pensar em passar a atividade empresarial privada. Claro, há um conjunto de empresários que pode construir até um consórcio. Você pode fazer um negócio desse, desde que seja bem feito. Agora, não para serviços essenciais, cara. Não para setores estratégicos desse país. Não dá para ser assim, cara. E é difícil, porque eu estou procurando, mas não estou vendo. Eu vejo um deputado, vamos chamar, convoca o cara da Enel. Puta, que legal. Aí eu vejo o Vadir Damus, não, porque o caminho para reclamar disso, fazer as requisições de todas as perdas que cada família teve, é diretamente na Enel. Seu Vadir Damus. Aí o Boulos, não, porque ele falou, o Boulos até falou, mas vai ficar por isso mesmo, porque o Boulos só está falando isso porque é atinente a São Paulo, e é porque ele vai ser candidato a prefeito. Infelizmente com o apoio do meu partido, pelo visto. Claro que eu vou votar nele se do outro lado só tiver esses caras malucos que estão aí, como esse que herdou do Covas Neto lá, do Bruno Covas. É claro, mas cara, pelo amor de Deus, eu não acredito no Boulos, entende? Não dá pra mim, certo? Não dá. Sempre foi um garganta, desde o movimento estudantil, não dá. Entendeu? Bom, tão garganta que foi o mais bem votado do país, né? Tá certo. Porque ser o mais bem votado do país não significa que o cara seja foda, viu? Então o Ciro Gomes, que se jacta disso, não quer dizer nada pra mim.
Boulos, Eduardo Bolsonaro, mais bem votado, o menino lá de Minas Gerais. Quer dizer nada. Não significa que você vai ser um bom parlamentar. Às vezes até o contrário, né? Você é muito estrela, por que você vai sentar lá e trabalhar, né? Mas não é disso que se trata o vídeo. É sobre reestatização. A gente precisava reestatizar certas empresas. A gente tem que dar um choque, tem que dar um recado. Que se o cara quer vir empresariar no Brasil, ele pode vir. Tá cheio de setor aqui com demanda ociosa. Que é só ele procurar. E se o Estado for trabalhar legal com ele, falar, cara, a gente dá até uma isenção, mas trabalha nessa área. Não queira se meter no que já está pronto, que é do governo, que é do Estado, melhor dizendo, e que serve à população, para você mal servir a população. Isso não é uma coisa de esquerda ou de direita, gente. Isso é uma coisa de civilização, cara. Não dá para privatizar água, não dá para privatizar esgoto, cara. Não dá para privatizar energia elétrica, cara. Não dá para privatizar o espaço aéreo. Entende? Não dá para privatizar certos recursos. Não dá para privatizar certas coisas. Algumas dá. Mas privatiza, tudo bem. Entrega para iniciativa privada, tudo bem. Mas não dá. Pode ser tudo, não dá. Desculpa aí, mas é por aí que eu penso. Então tá bom, 26 minutos já deu para mandar um recado. Tchau, um abraço, hein? Legal.